O assunto da nossa pregação é sempre, eu digo, qual é o político que nos interessa? O assunto da nossa pregação é sempre Jesus, não é? Não dá nem certo nós pregarmos nossas experiências. Porque num aconselhamento, né, irmã Eliane? Não dá para eu dizer para você o que dá certo porque deu certo para mim. Mas o aconselhamento é a aplicação da Bíblia, da palavra de Deus, ao caso concreto, não é? A pessoa está com um problema e nós temos que aplicar ao problema, ao caso concreto, a Bíblia. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, não é? Eu gosto muito quando Jesus diz assim: eu edificarei a minha igreja. A igreja de quem? Quando a gente compreende isso, quando pastores compreendem isso, quando homens compreendem isso, e ele diz: eu sou o noivo e sou o marido, lembram? Atualmente Jesus é mas ele será? Então, pastores cuidam de ovelhas. Ovelhas são a noiva de Cristo. A noiva é de quem? Dele. Então, o nosso negócio da pregação sobre a noiva é tratando os negócios de Cristo. E olha que coisa fácil e ao mesmo tempo complexa, não é? E eu queria que então nós dessemos uma olhada nele, capítulo 27, a partir do versículo 32. Vou pedir que, mais uma vez, seja bem-vinda a irmã Ana Reis, também os outros, também a irmã Neuza, não é? Também os irmãos André, Rafaela e Heitor, mas a irmã Ana Reis, lá da Bahia, firmemente nos cultos. Muito bem, Mateus capítulo 27, vou pedir para a irmã colocar ali, para a gente ler junto. Não quero nem falar que você não precisa ler no celular, mas ali. Meus irmãos, eu normalmente prego pouco, e hoje quero pregar menos ainda, mas eu gostaria de lembrar você que eu preciso de uma reunião ao final do culto com a irmã Débora, o irmão Fernando. Me ajudem, por favor. Liderança de jovens. Valéria? Patrícia? EBD? A irmã Graça? Evento, já falei. Enfim, não vai embora não. E se você... mas eu... Vem junto para a reunião. Não tem problema não. Pode participar. Que versículo que é esse? Vamos para o 32, por favor. O ideal seria ler todo o capítulo, né? Bíblia, o gostoso é a leitura de todo o capítulo. Versículo 32. E quando saíam, quem? E quando saíam, encontraram um homem sireneu, o cara dessa cidade aí, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Jesus está saindo, Jesus carrega a própria cruz. E agora, os soldados, a multidão também estava lá, Rebeca, você está certo? Os soldados constrangeram a levar a sua cruz. Felipe, nessa palavra, o que diz a nossa NVT? Nossa tradução. Constrangeram a levar a sua cruz. Eu quero fazer um convite para você para viajar 2000 anos para trás. Você tem condições? Só criança consegue fazer isso. Você tem condições? De fantasiar. 2000 anos atrás. Obrigaram. Eu não queria que ele lesse essa palavra agora, obrigaram, para você agora ir lá 2000 anos atrás. Jesus está indo.
Para onde ele vai? O que vai acontecer com ele? Vai ser que eles vão matar ele. E tem mais gente que vai morrer. Mas Jesus vai. Simão está sabendo disso. E agora os soldados, olha assim, vem cá você. Eu não precisa vir aqui agora não. Mas é mais ou menos isso, não é? Vem cá você. Pega a cruz dele aí e leva. Você acha que ele disse assim? Claro. Oh, que privilégio. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu fico apavorado. Como assim? E não podem confundir. Depois eu estou levando a cruz e dá um piripaque aí, e eu chego lá, e a multidão não sabe quem é, pensa que eu sou o Cristo e matam eu. E ele deve ter dito para os soldados assim, de jeito nenhum. Eles disseram, pega. Ele disse, espera aí, eu sou um cidadão romano. E o cidadão romano tem para ele, os da área do direito aqui sabe disso, toda uma cobertura da lei, da proteção legal de eu poder me defender. Lembram de Paulo? Mas eu sou um cidadão romano. Ah, é? Eu tenho a impressão que os soldados disseram, mais ou menos como no Brasil, isso a gente vê depois, pega a cruz. Obrigaram. Você já pensou você nessa situação? Eu quero convidar você para uma outra situação. Versículo 32, nós estamos, o próximo, obrigaram, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Quem gosta de Bíblia, observe sempre, quando você estiver lendo Bíblia, que a Bíblia é um livro que ela não tem incoerências. Todas as pessoas que começam lendo a Bíblia para criticar, terminam virando crentes. Parece que a minha palavra vai virar crente, não é? Mas é o que... Temos o pastor Olavo Pereira, desenhista do Mapping. Mapping? Vocês ainda lembram? Mapping? Trabalhou no Mapping? Venha correndo o Mapping, não é? A liquidação. Mapping, grandes lojas de carros e tudo. O desenhista do Mapping chamava-se Olavo Pereira. Começou a namorar uma moça crente. Daí ele disse, crente eu nunca vou ser. Já sei o que vou fazer. Sou desenhista, um cara inteligente, com tantos títulos. Comprou uma Bíblia e vou provar para ela que Bíblia não... Ele disse que foi tão entusiasmado que falou para ela, quem vai ser crente sou eu. E a Bíblia diz aqui, ó, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então lá os profetas disseram que eles não rasgariam as vestes do Messias quando ele viria, mas lançariam sortes. Por quê? Porque a túnica de Jesus, eu não entendo como é que é aquela que puxando um fio, destrói tudo. Não tem costura. Alguém conhece isso? É de um fio só. Puxando um fio, tudo isso se desenrola e não tem costura. Continuando. E assentados o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Mas que acusação mais esdrúxula? Mas essa é a acusação. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Mas qual é o crime? Sim, professora, é que... Perguntou? A próxima. E foram crucificados com eles
2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele. Eu vou voltar ali, irmã, e talvez a gente pare nesse versículo. Eu vou tentar falar o seu coração. Só vou conseguir falar o seu ouvido. Porque só Deus pode falar ao coração de alguém. Ou noivos e namorados. Não é? Isso. Noivos e namorados conseguem falar o coração, não é verdade? Por isso que Jesus, o noivo da igreja, quer falar o nosso coração. Né? Vocês veem que Adelaide também teve esse problema. Eu falei o coração dela. Ela se casou comigo. Mas falar o seu coração é o seguinte. Corre uma notícia no Brasil e no mundo dos 2 ladrões. Do bom ladrão e do outro ladrão. Sim ou não? Do bom ladrão. Não entendi. Como que 2 salteadores e um é bom. Mas o que eu quero dizer para a igreja, sem entrar em cada versículo, é uma palavra para mim e para você. Que cristianismo é lugar de crucificação. Jesus foi crucificado para pagar o preço. Quando a Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço, o que você entende? Não vou dar oportunidade para todo mundo, vou dizer o que eu entendo. Quando eu vendo uma coisa por um bom preço, significa que eu peguei o valor que eu gostaria, sim ou não? Mas só é um bom preço quando o comprador disser que comprou aquela mercadoria por um bom preço. Quando a coisa começa assim, você precisa ver, aquele carro eu vendi caro e o cara comprou. E o outro diz assim, esse carro eu paguei caro, mas eu queria. Está tudo certo. Aqui me parece, irmãos, que o bom preço significa o seguinte, o quê? Você não valia. E você foi comprado por? É o que diz a nossa NVT. Bom preço? Talvez diga a mesma coisa. 27. Então nós somos comprados por bom preço. Quantas cruzes a Bíblia diz que tinham para nosso conhecimento lá na crucificação? 3. Eu quero dizer para você e para mim que ainda tem espaço. Para você e para mim. Cristianismo é lugar de crucificação. Crucificação do eu. Crucificação da carne. Crucificação da vontade. E não é para agradar você. É para agradar Ele. Aquele Simão que foi obrigado a levar a cruz, agora nós temos mandamentos. Cada um tome sobre si e me siga. Para onde? Para o Calvário. Porque ele está indo na frente. Então, o cristianismo, o evangelho, é um convite à crucificação. Não se entende um evangelho que as pessoas têm como... que são coisas maravilhosas. O evangelho não oferece propriedade.
O Evangelho não oferece badalação, não é? O Evangelho não oferece lucro. O Evangelho não oferece essa alegria. O Evangelho, ele coloca a gente no devido lugar, que é o lugar da paz. Jesus disse, deixo-vos a minha, eu dou para vocês, eu dou. Não dou a minha paz como o mundo. Por quê? Porque o mundo também dá, sem cobrar, mas cobra para deixar, para permanecer. Então, o que eu queria que nós tivéssemos, sem estender a pregação desta noite, é que nós olhássemos para o Calvário como o lugar que nós devíamos estar. Muitas pessoas têm achado que merecem alguma coisa. Nós não merecemos. Eu particularmente, e não é você você não precisa seguir isso, não tem espaço para eu dizer, mas eu mereço. Não tem espaço para eu dizer, mas se Deus achar que eu mereço, Ele me dá. Não tem espaço para isso. Então, nós temos em Cristo as promessas de uma vida futura, mas também presente. Também não achamos que só tem vida abundante no futuro. Tem vida abundante na morte e na cruz. Tem vida abundante quando eu sirvo a Deus. É interessante isso, os irmãos me perdoem estar fazendo essas repetições, mas nós temos muita gente cheia de si, não cheia de Cristo. Temos muitas pessoas cheias das suas próprias razões, mas não das razões de Cristo. Das razões do que acha que dá certo, mas não é esta a doutrina que nós temos. Não é a doutrina do pastor, não é a doutrina do mentor, é a doutrina de Cristo. Por isso, está muito fácil o evangelho e as pessoas são gospel muito facilmente. Está na moda ser evangélico. Ser evangélico dá certo. Eu posso vender meus discos. Eu posso ter nomes e ser convidado. Não, este não é o evangelho. O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. E na cruz eu morro para o mundo. É difícil para o jovem esta colocação que eu estou fazendo, estou encerrando, é morte. Você fala isso, jovem, não, mas nessa igreja eu não volto mais, porque eu quero vida e o pregador está pregando morte. Morte para as coisas do mundo, vida para Deus. Aí você diria, tem alguma promessa? Pedro diz assim, Senhor, eu deixei pai, mãe, irmãos, propriedades. No caso de Pedro, ele deixou, porque ele deixou a propriedade e foi servir a Jesus, né? Deus não está pedindo que você entregue as propriedades para ele, isso não tem mandamento na Bíblia, mas eu deixei por Jesus. O que eu vou receber? Ele disse, aquele que tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, por amor do meu nome, receberá o quê? Todos estes bens na terra. Mas e o pai e a mãe que ele perdeu? Darei também. E por fim, a vida eterna. Então a questão é o seguinte, eu preciso chegar à conclusão, como os irmãos já chegaram, que a morte não encerra a nossa vida. Mas não é assim que acaba, é que nós vamos viver eternamente e temos a questão do céu ou inferno. É uma questão, fica feio dizer isso nesses tempos, é o que a Bíblia fala. Então eu tenho que saber que a minha vida eterna, pós-morte, se dará ou no céu ou no inferno. Quem oferece o céu? Jesus. O que é vida eterna? É crer e conhecer Deus e seu Filho Jesus Cristo como único Senhor. Eu convido você, então, para a cruz.
para esta cruz, tem lugar ainda no Calvário. Se algum irmão ainda está achando, ou está conseguindo viver segundo o seu próprio jeito, eu quero lembrar da pregação minha última. Ainda me lembro. Havia festa, os que eram dignos, lembram disso? Rejeitaram, ele mandou convidar todo mundo, mas tinha alguns que não tinham o quê? Veste nupcial. É de graça, mas não é de qualquer jeito. É de graça, mas é do jeito dele, para a honra e glória dele, porque o nosso negócio é Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós somos os seus filhos, os seus irmãos, aqueles que o honram e o glorificam. No Gólgota, ainda tem lugar para colocar mais uma cruz. E você, agora, não ser o Simão que carrega ela obrigado, mas você sabe do privilégio e do prazer que nós temos, da vida abundante, de tomar a nossa cruz. Isto é, de rejeitar eu mesmo. Isto é, de aceitar o que Deus tem para mim, de aceitar a sua palavra e sermos salvos, redimidos, transformados, santificados para a honra e glória dele. Se me perguntasse qual é o tema da pregação, ainda tem lugar na cruz. Ainda cabe mais uma cruz. Nós ainda podemos tomar a nossa cruz. Nós ainda podemos aceitar o desafio da nossa crucificação para a honra e glória de Deus. Amém? Obrigado, Senhor. Salva as almas, eu te peço. Abençoa a igreja, dá vida para nós. Nós precisamos do Senhor e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.